Uau, já estamos ao vivo. Título digitado e fixado. Boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar a nossa live de hoje. Mas antes do assunto, boa noite, minha amiga querida, uma honra tê-la aqui. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Para quem não me conhece, está chegando agora pela primeira vez nesse perfil, meu nome é Maria Nilde, sou especialista em saúde e ajudo pessoas a vencer doenças crônicas não transmissíveis. Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta sincera hoje. Você já se sentiu tão envolvida, tão envolvido em cuidar de alguém, em cuidar de outra pessoa ou de alguma situação que acabou negligenciando a própria saúde? Conta pra mim aqui nos comentários quem já fez isso, se você já fez ou se você faz isso, ou ainda se você conhece alguém que tem esse tipo de hábito, porque isso é muito sobre o assunto que nós vamos falar hoje. E eu sei que essa pergunta pode mexer com muitas de vocês, com muitas pessoas, porque muitas vezes essa é a realidade de algumas pessoas, especialmente do meu ponto de vista, das mulheres, embora os homens não estejam isentos de se comportarem dessa maneira. Mas é comum que as pessoas se preocupam tanto com outras que o cuidado consigo mesmas vai ficando para depois. Mas o que pouca gente sabe é que essa forma de viver, que nós chamamos de codependência emocional, pode estar diretamente ligada a algo que afeta a sua saúde física e emocional. A saúde física de muitas pessoas ao redor do mundo é afetada por esse comportamento, que na verdade é patológico, a chamada codependência. E as doenças crônicas não transmissíveis, ou as chamadas DCNTs, estão muito ligadas à codependência. Tanto pode acontecer com a pessoa que está enfrentando a doença crônica não transmissível, quanto, e inclusive é mais comum, acontecer com a pessoa que cuida, com o cuidador ou cuidadora. Inclusive a codependência é uma das características, e aí cuidador é uma profissão, cuidadora é uma profissão. Contudo, existem algumas características na pessoa que é cuidadora, não como profissional, mas que tem uma característica muito forte do cuidar, especialmente de se negligenciar enquanto cuida de tudo ou de todos. Esta pessoa, comumente, se estiver cuidando de alguém que está enfrentando doenças crônicas não transmissíveis, pode, sem perceber, sem intenção, não é nem sem intenção nenhuma, dificultar a recuperação da pessoa doente. E é claro, se ela é uma pessoa que está doente, que está sofrendo com alguma doença crônica não transmissível, e ainda assim mantém essas características, muito mais difícil também se torna a recuperação dela, porque ela tende a se negligenciar. Estou falando aqui de doenças crônicas e só para não perder o hábito, eu vou citar algumas delas, porque são as doenças como hipertensão, diabetes tipo 2, problemas cardíacos, excesso de peso e outras, têm tudo a ver com a forma como lidamos com nossas emoções, com nossos relacionamentos e especialmente com a nossa capacidade de estabelecer limites saudáveis. Quando a pessoa vive em um estado constante de ansiedade, de tentar controlar o outro, a outra pessoa, e de negligenciar as suas próprias necessidades, o corpo começa a dar sinais. E muitas vezes esses sinais se manifestam em forma de doenças crônicas não transmissíveis. E se eles não forem tratados com atenção, essas doenças podem se tornar crônicas e até levar a pessoa à morte. Porque quanto menos cuidado, mais a doença tende a crescer. Então, nós vamos explorar a conexão
da codependência emocional e o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis. Vamos entender como o estresse contínuo, a negligência ao autocuidado e a falta de limites podem impactar diretamente a sua saúde física e emocional. E mais importante, o mais importante de tudo isso é que nós vamos aprender hoje como quebrar esse ciclo e buscar uma vida mais equilibrada, mais saudável e, acima de tudo, mais feliz. É por isso que no título desta live, deixa eu falar com mais calma, às vezes eu vou atropelando as palavras, codependência e as doenças crônicas não transmissíveis. Como quebrar o ciclo e conquistar saúde e bem-estar. Que, é claro, está diretamente ligado ao que eu acabei de dizer. Saúde e bem-estar, saúde física e mental e, claro, felicidade, mais felicidade. Bem-vinda, muito boa noite. Então vamos, voltando ao assunto da live, nós vamos caminhar nessa jornada hoje juntas. Mas antes de dar continuidade, eu queria dizer que assim, acredite. Primeiro eu queria, olhando nos seus olhos, dizer, acredite que é possível. E muitas vezes depende de você. É claro que a ajuda é importante, a ajuda certa é importante, a ajuda de especialista é de extremo valor, mas boa parte, na maioria das vezes, depende de você. Então talvez você esteja aqui porque já percebeu que a codependência pode estar impactando a sua saúde, ou impactando a saúde de alguém que você conhece, ou de alguém que você ama, de forma profunda ou até de forma leve, mas que está impactando. Ou porque, de alguma forma, essas doenças já estão presentes na sua vida, as doenças que eu citei, as crônicas não transmissíveis. Mas o que eu quero que você saiba é que você tem o poder de mudar esse quadro. Tem sim. E o primeiro passo é entender a relação entre essas questões e juntas que eu digo é aqui junto comigo, mas junto com quem você, com as pessoas em quem você confia, com as pessoas com quem você pode contar, buscar alternativas para reverter esse cenário. Existem muitas, uma delas está aqui, ó, gratuitamente. Conteúdo de alto valor, conhecimentos com base na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, que eu te entrego aqui toda terça e quinta em lives de mais de 30 minutos e diariamente em publicações diversas. Então, fica aqui, convida seus amigos, suas amigas, convida seus familiares, convida as pessoas que você ama e deseja ver mais saudável. Compartilha o link dessa live. Então vamos lá, caminhar juntas nessa jornada com calma, juntas e juntos, é claro, né? Com calma, sem pressa e com acolhimento. Porque quando a pessoa entende o que está acontecendo por dentro, é muito mais fácil encontrar caminho para o reequilíbrio. Fica comigo até o final, porque antes, né, até o final dessa live, você terá ferramentas práticas para começar a mudar a sua vida hoje mesmo, a sair do sofrimento da doença crônica não transmissível, ainda hoje, começando a agir imediatamente após o final dessa live. Então, agora que você já sabe o título, já está fixado aí, já dei uma prévia, né, uma entrada onde eu trago um pouco vamos dizer assim, um apanhado básico para te ajudar a entender melhor esse assunto, essa coisa da codependência, que muitas pessoas não conhecem nem a palavra. Então, antes de continuar, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com você. Quero te convidar a compartilhar a tua experiência. E hoje nós vamos falar de algo que pode transformar a maneira como você lida com a sua saúde e com a saúde das pessoas a quem ama. Especialmente você que tem uma ou mais doenças crônicas não transmissíveis.
vamos falar sobre a codependência e como ela pode estar influenciando a forma como você cuida de si mesma e da sua saúde. Eu sei que é muito difícil sair daquele entendimento de que doença crônica não transmissível não tem jeito de resolver, que você precisa conviver com ela para o resto da vida, que a vida é assim mesmo quando você, a partir de uma determinada idade, a pessoa fica doente. E isso tudo as pessoas vão se conformando. Boa noite, seja bem-vinda, mas nada disso é verdade. Não, a idade não é sinônimo de doença. Não, as doenças crônicas não transmissíveis, elas não são permanentes, elas não são parte da sua vida. E não, a vida não é assim mesmo, a vida não é para ser vivida com doenças, com sofrimento, com dores, sem energia, não é nada disso. E sim, as doenças crônicas não transmissíveis podem ser vencidas, porque se você for parar para lembrar e for avaliar, você não nasceu com elas. Essas das quais nós estamos falando, você não nasceu. Provavelmente você se lembra de quando você era saudável, antes delas se manifestarem no seu corpo, por assim dizer, antes delas se desenvolverem. Então, sim, elas são superáveis e não, você não precisa conviver com elas para o resto da vida, não precisa tomar medicamentos a vida toda e não, a vida também não é assim, não é viver de qualquer jeito, não é viver pela metade ou um percentual menor de vida e muito menos, muito menos, a idade é sinônimo de adoecimento, de forma nenhuma. Inclusive, se você me acompanha, sabe, mas se não sabia ainda, vai ficar sabendo agora, eu tenho mais de 50 anos e sou uma pessoa extremamente saudável. Enquanto que muita gente de 30 vive dizendo, ai, tenho isso por causa da idade. É assim mesmo, com a idade essas doenças vão chegando, com a idade é normal adoecer. Não, normal é ter saúde, normal é ser saudável, ok? Então hoje nós vamos entender um pouco mais do que é codependência, como ela pode estar impactando sua saúde e, o mais importante, como você pode começar a romper com esse ciclo e conquistar uma vida mais equilibrada e saudável, mesmo que você esteja convivendo com mais de uma doença crônica não transmissível. Só para dar uma conceituada, a codependência é um padrão de comportamento onde uma pessoa sacrifica suas próprias necessidades em favor de outra ou de outras, ou então se sente emocionalmente responsável pelas emoções e ações de quem está ao seu redor. Às vezes várias pessoas, às vezes a família inteira, às vezes até os amigos, a comunidade, sei lá, um bairro, uma cidade, um estado, um país. Tem gente que se sente responsável por muita gente. Às vezes, pela pessoa que está ali do seu lado. Pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua filha, enfim, pelos seus pais. E no contexto das doenças crônicas não transmissíveis, isso pode se manifestar de várias formas. Como, por exemplo, cuidar tanto da saúde de outra pessoa, de outras pessoas, ou da saúde de um familiar, ou até quando você trabalha com pessoas doentes, que esta pessoa que tem as características de codependência, ela acaba deixando de cuidar de si mesma, e essa é a questão. Tanto porque ela pode cuidar em demasia da pessoa doente e com isso dificultar a recuperação, porque, caso você ainda não saiba, senta para ouvir isso. Quanto mais conforto eu ofertar a alguém, independe se criança, se adulto saudável, se adulto doente, se criança doente, mais aquela pessoa vai desenvolver e manter uma tendência de se tornando cada vez menos capaz. É exatamente isso, por isso que eu pedi para você sentar. Quando nós ofertamos demais, quando nós não conseguimos identificar qual é o equilíbrio, até onde eu vou com o ajudar, com o cuidar, com o servir, tanto faz qualquer pessoa.
idoso, criança, adulto saudável, adulto doente, qualquer tipo de pessoa. Nós somos assim, a nossa programação cerebral. Se eu der em demasia, se eu passar do limite adequado, que ainda possibilite aquela pessoa de fazer a sua parte, eu estou contribuindo fortemente para criar ou para sustentar e manter uma pessoa que tende a se tornar cada vez mais incapacitada, cada vez mais incapaz. Ainda que a pessoa esteja saudável, saudável, eu digo, não doente fisicamente, nem com uma patologia emocional ou mental que a incapacite de verdade, ela pode se tornar incapaz por falta de entender que aquilo é sua parte, por falta de perceber que tem condições de realizar. Então, eu sei que isso é complexo, eu vou trazer vou fazer uma live inteira só sobre isso. Mas isso é real, é da nossa natureza. O nosso cérebro foi programado assim para nos manter no menor gasto de energia possível, porque assim o cérebro antigo, as porções mais antigas do cérebro, entendem que é a maneira mais segura, mais eficaz de garantir a nossa sobrevivência. Então, logo, se alguém faz tudo para mim, eu vou usar o meu exemplo agora porque é mais fácil, se alguém faz tudo para mim, se eu não preciso fazer nada, eu me acostumo àquilo, a minha biologia, inclusive biologia cerebral, meu sistema neurológico, se acostuma àquilo, aquilo se torna familiar e eu me torno incapaz de fazer qualquer coisa. Porque é como se a gente desaprendesse. Sim, nós desaprendemos. Nós perdemos a energia, as habilidades, a vontade, a coragem e a capacidade mesmo. Eu conheço pessoas que não se deslocam, mesmo na cidade onde moram, sozinhas, de forma alguma. É incapacidade de sair, sei lá. Porque mesmo que a pessoa não conheça, pergunta. Não precisa nem perguntar, mas hoje em dia aplicativos diversos. Tecnologia está aqui para guiar a gente, levar no passo a passo. Mas a pessoa não tem coragem. Ela não acredita que é capaz. Ela não é. Não é que ela não acredita, ela não é. Porque alguém criou uma condição para que ela se tornasse incapaz. Então, a codependência é muito sobre isso. É sobre, claro, você se sobrecarregar. Se é uma pessoa que está sofrendo de doença crônica não transmissível, isso pode ser muito grave e até levar à morte. Mas se a pessoa tem características de codependência, ela tende a se sobrecarregar sempre, porque isso é uma questão da mentalidade dela, do mindset dela. E claro, se for o contrário, uma pessoa que é cuidador, cuidando de uma outra pessoa doente. Estou falando aqui de doença crônica não transmissível, não vou me desviar mais, eu sei que me desviei um pouquinho para tentar explicar melhor a codependência, mas imagine que seja uma pessoa codependente cuidando de uma outra com doença crônica não transmissível. Dificilmente, e isto não sei o que eu estou dizendo, a ciência já mediu e atesta, dificilmente esta pessoa doente crônica, essa que está enfrentando a doença crônica não transmissível, vai conseguir superar a doença. Porque aquela pessoa que é codependente cuida tanto que impede a outra de agir no seu momento de agir, que não consegue encontrar e ofertar o equilíbrio, entender o momento, o momento e o lugar até onde eu vou. Vou dar um exemplo. Imagina que eu estou cuidando de alguém, qualquer pessoa doente, e esta pessoa, por algum tempo, eu tive que ajudá-la a tomar banho. Mas eu percebi que ela já tem energia para fazer isso sozinha. Eu percebi. E fui. Um belo dia eu digo, olha, não, você pode tomar banho sozinha, tudo bem. Você dá conta. Você está tão melhor, você me parece já dominando essas atividades. Fique à vontade, pode ir. Eu estou aqui, se precisar me chama. Ou de qualquer outra forma que você queira dizer. Ok, eu percebi e eu estou dosando a ajuda, dosando o cuidado. Então, logo eu identifique uma capacidade, novamente, a volta de uma capacidade na pessoa, eu dou autonomia a ela de realizar as tarefas. Mas imagine que eu sou uma pessoa que nem percebo, nem quero saber. Eu continuo a fazer aquilo junto todos os dias, o tempo todo. Aquela pessoa vai tornar-se
incapaz de tomar banho sozinha. E assim é para todas as outras atividades, acredite. Então a codependência é algo muito grave e que toda e qualquer pessoa, do meu ponto de vista, pessoa adulta, seria bem interessante que nos interessássemos para compreender um pouco mais, porque do contrário nós estaremos criando apenas incapazes e deixando, daqui a pouco, quando nós tivermos que partir deste planeta, estaremos deixando ele inteiro nas mãos de pessoas totalmente incapacitadas. Porque é o que já vem acontecendo, segundo a ciência, com as últimas gerações, as gerações mais jovens. Então eu quero te fazer mais uma pergunta. Se você já se sentiu focado em cuidar de outra pessoa, que acabou se esquecendo de cuidar de si mesma ou de si mesmo, quero ler sobre a sua experiência aqui nos comentários, porque essa sensação de se perder no cuidado com outra pessoa é algo mais comum do que você pode imaginar, especialmente quando a pessoa está lidando com doenças crônicas não transmissíveis. Quando a pessoa está emocionalmente sobrecarregada, com medo de perder o controle ou tomando responsabilidades que não são suas, o impacto na saúde pode ser muito profundo. E a codependência pode aumentar o estresse, a ansiedade, a depressão e muitas vezes isso acaba piorando a condição de saúde geral desta pessoa. Porque a codependência faz também, dentre muitas outras coisas, ela cria uma condição de gasto de energia muito elevado. Então, essa pessoa que tem característica de codependência, comportamento de codependência, ela tende a chegar ao final dos dias exaurida, todos os dias. Muitas vezes ela nem descansa, porque quem cuida, cuida de dia, cuida de noite, esquece de dormir, esquece de se cuidar. Então, todos os dias, exaurida, sem nada de energia, com certeza, se esta pessoa está saudável agora, a tendência é que ela fique doente, e se ela já estiver cronicamente doente, a tendência é que a doença se agrave a cada dia. Então vamos pensar no caso de uma pessoa com hipertensão, só para dar um exemplo. Ela já precisa lidar com o estresse causado pela própria situação da doença, mas ainda carrega o fardo emocional de se preocupar constantemente com a saúde de outras pessoas ou de outra pessoa, como um familiar que tem um vício ou outro problema de saúde qualquer. Essa carga emocional extra não só diminui a qualidade de vida, mas também pode agravar a situação de saúde, ou melhor, agravar a doença que essa pessoa já está enfrentando ou as doenças, o que pode criar uma piora rápida e intensa da saúde. Da doença, uma piora rápida e intensa da doença, o agravamento e a perda da saúde. Às vezes eu mesma, que me posiciono tão contra este tipo de escrita, que é uma escrita generalista, por exemplo, que chama a saúde de doença. Olha, eu fiquei tão confusa, que chama a doença de saúde, porque dizer que pode criar uma piora na saúde. Não, a saúde não piora. Se eu estou cuidando da saúde, ela só melhora. O que piora é a doença, o que aumenta é a doença, porque pior não combina com saúde. Às vezes, eu sou muito... Eu tenho, nos últimos anos, o desejo, e tenho trabalhado bastante nisso, de pensar bem na palavra que eu estou usando e na combinação das palavras. Como, por exemplo, chamar doença de saúde. Isso é um erro gravíssimo e eu sei que eu não vou explicar agora, mas eu vou trazendo isso aos poucos. E a maioria das pessoas fala, por exemplo, um médico que trabalha no pronto-socorro, clínico geral, ele se intitula, e a sociedade o intitula profissional da saúde. Não, ele é profissional da doença, não é da saúde. Então é disso que eu estou falando. Do mesmo modo, enfim, linguagem generalista, texto generalista, fala generalista. Eu estou trabalhando para consertar isso, mas de vez em quando ainda me pego
deixando escapar, porque foi um costume de longo prazo. Então, leva um tempo para corrigir, releva, por favor. E o que acontece com a saúde da pessoa quando essa está focada em outra pessoa? Muitas vezes ela deixa de fazer as coisas simples e essenciais que são importantes para o seu próprio bem-estar, como tomar seus medicamentos, quando precisa, se ela estiver enfrentando uma doença crônica não transmissível que requeira o uso de medicamentos, praticar atividade física ou até mesmo descansar o suficiente ou no momento certo. Qual é o momento certo de descansar? Diz a ciência que é antes de se sentir cansada ou cansado. Quando você já trabalhou por algum tempo, quando você já gastou energia por algum tempo, segundo a ciência, mesmo que você não se sinta ainda exaurida, de cansaço ou exaurido, já deve descansar para que aconteça uma reposição de energia sem o desgaste máximo, porque quando chega no desgaste máximo, o corpo já entra em sofrimento. E isso é muito ruim para a saúde de toda e qualquer pessoa. Então, até mesmo descansar o suficiente e, se possível, antes do cansaço chegar, é uma ótima técnica para você manter, para você promover a sua saúde e, é claro, para você vencer toda e qualquer doença crônica que você esteja enfrentando, ainda que seja mais de uma. E a codependência, ela rouba o espaço desta pessoa de onde ela deveria cuidar de si mesma. Porque a codependência nada mais é do que um comportamento onde ela esquece, ela se negligencia, ela deixa de fazer para si e ela foca no outro, a ponto até de prejudicar a recuperação, ia dizer a saúde, a recuperação dessa outra pessoa. É importante saber identificar se você está sendo uma codependente, uma pessoa que está tendo hábitos que se caracterize como codependência, porque isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo. E também se você que está doente cronicamente está sendo cuidada por alguém que tem sinais de codependência. Eu vou aproveitar e vou aqui trazer uma pequena lista de alguns sinais de codependência para que você possa guardar aí, se precisar, anota. Se tiver papel e caneta em mãos, anota. Se não, eu vou deixar essa live disponível. Você pode ver posteriormente de novo para anotar, para poder guardar essas informações que são de extrema importância para que você consiga identificar esses sinais em si próprio ou em outras pessoas, especialmente se for alguém que precise cuidar de você. Então, o excesso de preocupação com outras pessoas é um sinal. Se você se preocupa tanto com a saúde de outras pessoas que se esquece de cuidar da sua própria saúde, é um sinal, sim, de codependência. Falta de limites saudáveis. Como assim, Marianilde? O que é falta de limites saudáveis? Se você deixa de lado suas próprias necessidades físicas e emocionais para cuidar de outras pessoas, também é um sinal claro de codependência. E acredite, mesmo que essa outra pessoa, essas outras pessoas sejam seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seus pais, é patológico, segundo a ciência, se você negligenciar a si mesmo. Até porque, se você se negligenciar, daqui a pouco você não vai ter condições de cuidar de ninguém. Então, a primeira coisa é garantir seu bem-estar, porque só estando muito bem, de saúde, em todos os outros aspectos, é que você consegue ser útil às demais pessoas, inclusive e principalmente a quem você ama. Mais um sinal, negligência no autocuidado. Claro, mas só para reforçar. A pessoa, você sente que não tem tempo ou energia para cuidar de si, porque está focada em salvar algo ou ajudar alguém, ou salvar o mundo, ou salvar uma comunidade. Enfim, salvar os outros, as outras pessoas. Esse é um sinal muito sério de codependência. E também, uma coisa muito comum entre mulheres, mães, mulheres de modo geral, mas as mães têm isso muitas vezes mais fortemente. Não vou dizer que todas as mães, boa parte delas. Eu já fui uma dessas mães. Sentimento de culpa.
Você sente culpa por não conseguir resolver os problemas de saúde das outras pessoas e outros problemas também? E isso te afeta emocionalmente? Você fica ruminando aquilo? Sinal de codependência. Aqui eu te trouxe 4 sinais que torna-se bem simples de você identificar. Se está agindo como uma pessoa codependente ou se está sendo tratada ou tratado por alguém que demonstra sinais de codependência. Porque nos 2 casos é muito delicado e prejudicial à saúde. Por exemplo, se você tem diabetes tipo 2 e se sente culpada por não conseguir ajudar um familiar seu que também tem dificuldade de saúde. Isso pode fazer com que você negligencie os cuidados necessários para a sua própria condição e essa sobrecarga emocional vai afetar diretamente a tua saúde, reduzindo ainda mais, matando ainda mais o restante de saúde que você ainda tem e aumentando, fortalecendo a doença. Agora eu quero saber de você. Se algum desses sinais ressoa com a tua experiência, se esses sinais de codependência te afetam de algum modo, você percebe algum desses sinais nas suas práticas ou nos seus cuidados diários? Deixe seu comentário aqui, conte aqui no chat se estas características, se estes sinais aqui trazidos ressoam com o teu comportamento, para que possamos refletir juntas sobre o teu compartilhamento. Então agora eu quero trazer alguns passos para que você possa quebrar este ciclo. O primeiro passo para quebrar o ciclo da codependência é reconhecer os seus próprios limites. Saber que toda pessoa tem limite e reconhecer os seus. Você pode até não acreditar nisso, ou acreditar ao contrário, ou ter certeza, ou ter dúvidas, mas a verdade é que você não pode salvar o mundo. E muito menos pode controlar a saúde de outras pessoas. Sua responsabilidade é única e exclusiva consigo mesma. Ao reconhecer seus limites, você começa a dar a si mesma, a si mesmo, o espaço necessário para começar a cuidar da sua saúde. Esse é o primeiro passo para você entender que ninguém consegue salvar o mundo. Você não é diferente das outras pessoas. O segundo passo é priorize o autocuidado. O autocuidado não é egoísmo, ele é essencial. Porque se você não cuida de si mesma, de si mesmo, como é que você pode cuidar das pessoas a quem ama? Não tem essa possibilidade. Então, reservar um tempo para você, para a prática de atividade física, para providenciar uma alimentação mais saudável dentro do teu conhecimento e das tuas possibilidades, para meditar, se você se afina com a ideia, se não, praticar mindfulness, respiração consciente, porque esses momentos, eles são essenciais para que você possa aumentar a sua saúde e bem-estar. E claro, se deseja alcançar uma vida saudável, começa por esses passos. Mais um passo. Eu falo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Buscar ajuda profissional. Não tenha medo de buscar apoio. Se você percebe que a codependência está fazendo sua saúde, está afetando, fazendo sua saúde cair, fazendo você se debilitar, seja porque você tem comportamentos de codependência ou porque está sendo cuidado por uma pessoa que é codependente, procure ajuda profissional. Seja uma mentoria, seja um grupo de apoio, seja qualquer outro tipo de ajuda profissional, para que você possa aprender a vencer esse ciclo e a cuidar de si mesma sem culpa. De si mesmo também sem culpa. Passo 4. Estabelecer limites é essencial.
E é uma das coisas bem difíceis para a maioria das pessoas. Eu ouço muito pessoas reclamando de não quererem fazer tal coisa, de sentirem claramente a vontade de dizer não para tal pessoa, mas não dizem por medo. Porque não pensaram. O limite que eu vou dar às outras pessoas é até aqui, daqui ninguém passa. Eu sou esta pessoa. Não vou ceder. Tem uma barreira invisível, mas eu conheço essa barreira. Ela é invisível para as outras pessoas. Mas eu não fui sempre. Quando alguém tenta ultrapassar, explico carinhosa e educadamente. Porque a pessoa não é má. Ela não quer me prejudicar. Ela só tem objetivos e tem motivos para eles, e eles são justos e certos. A questão é se eu posso e quero participar dos objetivos dela. E se eu posso e quero, ótimo. Se eu não posso e não quero, ótimo também para mim, porque eu vou dizer não numa boa. Então isso é de extrema importância. Aprender a estabelecer limites, aprender a dizer não e a delegar responsabilidades. Quando necessário, é um passo poderoso para aumentar a sua saúde física, mental e emocional. Não é nada fácil, especialmente para nós mulheres, e homens que estejam aqui ou que vão ver esse conteúdo posteriormente, não se sintam ofendidos. Eu não estou dizendo que os homens também não têm essa dificuldade. Estou dizendo que mulheres têm mais dificuldade ainda. Hoje mesmo eu escutei uma pessoa que estava do meu lado, estávamos trabalhando juntas no projeto, e aí alguém quis desviar ela daquele trabalho, que era prioridade imediata. E aí quando a pessoa se afastou, ela reclamou comigo: poxa, essa pessoa não está entendendo que eu tenho aqui, eu estou trabalhando, que isso aqui é prioridade, e que eu não tenho que fazer do jeito, o que ela quer e me desviada. E aí eu pensei, por que não disse para a pessoa, mesmo que não quiser dizer tudo isso, simplesmente eu diria: fulana, eu gostaria muito de te ajudar. Se eu não quisesse ajudar, eu até nem diria isso, eu só diria: fulana, eu tenho agora esta atividade que é prioridade, portanto, eu não posso ajudá-la hoje. Lamento por isso, mas encontre outra pessoa que possa. Ou organize-se para realizar essa atividade sem ajuda. Não dói nada dizer isso. Mas a pessoa que estava do meu lado hoje não conseguiu. Ficou toda confusa, chateada, incomodada, mas não conseguiu dizer. Simplesmente olhar nos olhos da pessoa e dizer: olha, eu não posso, eu tenho outras prioridades, isto aqui é a minha atividade do momento, e explicar por quê, se quisesse. Então, eu lamento não poder te ajudar hoje ou agora. Qual é a dificuldade em dizer isso? Isso é de extrema importância se você deseja recuperar, manter ou promover a tua saúde. Se você não sabe dizer não para ninguém, com certeza você não tem saúde e precisa aprender se deseja recuperá-la. Muitas pessoas já passaram por esses processos e ou estão passando, contudo, ao fazerem mudanças simples, vão começar a experimentar melhorias significativas na saúde, e você também pode dar esse passo e reconquistar o equilíbrio da sua saúde e, principalmente, começando pelo equilíbrio entre cuidar de si mesmo e de quem você ama. Dosar o cuidado, lembrando que a prioridade é você, porque quanto melhor você estiver de saúde e em todos os outros aspectos da tua vida, mais você vai poder oferecer às demais pessoas. Não tem como você oferecer aquilo que você não tem. Por mais que pareça difícil, mas as pessoas querem dar o que não tem. Eu, desde muito tempo, eu sempre tive uma máxima comigo que é: não aceito ajuda, cuidado, seja o que for, de alguém que não tem aquilo para oferecer. Ou seja, imagine que alguém quer me ajudar com uma questão de doença. E essa pessoa está doente, eu nem cogito a possibilidade de aceitar. Imagine que alguém, vou dar um exemplo aqui que eu muito na profissão de educação física a gente vê, e as pessoas realmente não costumam confiar muito. Imagine uma pessoa obesa, mas que é profissional de educação física, por exemplo, querendo ajudar seus alunos a emagrecer. Como que esses alunos vão confiar? Pode até ser
ser que tem alguém que confie. Mas eu, Maria Nilde, eu já sou o tipo de pessoa que eu olho para aquela pessoa e falo, se ela acreditasse que fosse bom, e se ela realmente dominasse isso, ela seria a primeira pessoa a ser esta pessoa. Então, do meu ponto de vista, e a maneira como eu vivo e avalio as pessoas se você vive a experiência, você pode ensinar a outras pessoas. Você pode compartilhar o seu saber. Se você só tem no intelecto e consegue discursar muito bem sobre isso, consegue argumentar muito bem, consegue dissertar muito bem, para mim não serve. Porque isso serve para o palco. Os artistas podem fazer isso muito bem. Mas na vida não serve. Enfim, eu realmente levo isso na minha vida, no meu dia a dia. Então, é de extrema importância que se você deseja ajudar quem ama, você precisa primeiro cuidar de si mesma e de si mesmo, certo? Então, já partindo para o encerramento, eu quero recapitular os principais pontos do que eu compartilhei com você hoje. Então, nós falamos sobre a codependência. Eu trouxe aqui para você um conceito de codependência. Não está completo, não é único, mas foi uma forma de trazer para quem tem dúvida, para quem desconhece a palavra, para que tenha uma referência. E como elas podem impactar diretamente a saúde de qualquer pessoa que não se atente para essas características, especialmente de pessoas que estão convivendo com doenças crônicas não transmissíveis, tanto da parte da própria pessoa, se ela tiver esses traços, essas características, como do cuidador ou cuidadora dela, a importância de reconhecer os sinais da codependência, a importância de aprender a estabelecer limites e priorizar o seu autocuidado, a importância de buscar ajuda, e preferencialmente a ajuda certa, como por exemplo a Ânima Mentoria, que é o meu projeto com duração de 4 meses, onde você vai ter o meu acompanhamento, tanto de compartilhamento de conhecimentos e ferramentas adequados a você, a tua situação, a tua individualidade biológica, ao teu gosto, a região onde você se encontra, as tuas preferências e, claro, a tua condição exata, específica de doença, tua condição atual. Você vai trazer os seus exames. Você tem todo esse acompanhamento durante 4 meses, em encontros semanais, ao vivo, de 1h30 no mínimo, e ainda um grupo de WhatsApp onde eu e as pessoas que estão comigo, que trabalham comigo, estarão lá, respondendo as tuas dúvidas diariamente, e mais uma comunidade. Comunidade essa de pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você, que também estão enfrentando e buscando vencer doenças crônicas não transmissíveis e que, portanto, te apoiam e compartilham vitórias, dificuldades e tudo o mais para que você possa se sentir acolhida, possa ter um grupo que te apoia e também compartilhar as tuas vitórias, as tuas dificuldades e interagir com essas pessoas. Tudo isso durante 4 meses. O meu acompanhamento, a minha resposta diária via WhatsApp, encontros semanais ao vivo, onde você traz todas as suas dúvidas. E claro, ao final desses 4 meses, você já terá bagagem de conhecimentos e de ferramentas suficientes para vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível. Embora normalmente a maioria das pessoas nestes 4 meses já superaram. As pessoas que entram na Ânima Mentoria, nenhuma delas sai com resultados menores do que as suas maiores projeções. Geralmente, todos os resultados delas superam as projeções iniciais. Ânima Mentoria, que este projeto com duração de 4 meses, está alicerçada em 3 pilares, só para você compreender o quão tudo que a Ânima Mentoria te oferta é, sim, mais do que suficiente para você vencer doenças crônicas não transmissíveis. Os alicerces da Ânima Mentoria são nutrição, que vai muito além da comida, vai muito além do alimento. São movimento, que vai muito além de frequentar uma academia, de praticar esportes e ou de contratar um personal trainer. E também emoções, que vai muito além de gerenciar suas emoções, gerenciar de extrema importância, reconhecer de extrema importância, identificar de onde vem o seu sofrimento, está sim
no pilar emoções. Esses 3 pilares este programa com duração de 4 meses, incluindo o acesso ao meu WhatsApp, ou melhor, um grupo de WhatsApp onde eu também estou e respondo as tuas dúvidas diariamente, junto com as pessoas que comigo trabalham, é com certeza o programa, pelo menos que eu conheço, mais seguro e de custo baixo e de facilidade de acesso, porque além do baixo custo, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você vai ter acesso, porque ele é entregue digital, numa plataforma digital, é lá que nós nos encontramos. O WhatsApp é para o mundo todo, então o grupo, não importa onde você esteja, você vai ter acesso às informações em tempo real. Tudo isso para que você que está sofrendo, às vezes, 3, 4, 5, 7, 10 anos ou mais com doenças crônicas não transmissíveis, possa superá-las em 4 meses apenas. Então, se você está pronta, se você está pronto, se você quer sair dessa situação, clica no link da minha bio aqui no Instagram ou no link na descrição desse vídeo se você estiver em outra plataforma e responde à aplicação que nós vamos entrar em contato com você e acertar tudo que for necessário para a sua vinda para a Ânima Mentoria. Então, tendo recapitulado os principais pontos de hoje e reforçado o quão é importante você ter a ajuda certa, como também quero te convidar com todo carinho para que você reflita e também compartilhe aqui nos comentários, no chat, qual é a ação que você vai tomar ainda hoje para começar a quebrar esse ciclo. Esse ciclo triste da codependência, seja em você, seja em alguém que está cuidando de você. Pense numa pequena ação. O que é que você pode fazer, começar agora mesmo e compartilhe aqui, colocando a sua saúde como prioridade, considerando o conhecimento que compartilhamos hoje. Tudo que eu entreguei aqui nessa live, que você pode rever quando quiser, porque vai ficar disponível aqui no Instagram. O que é que você pode fazer hoje por si mesma, por si mesmo? Deixa no comentário aqui embaixo. Então agora, vou me despedir agradecendo imensamente a você por se juntar a mim hoje nesta live e te convidando para voltar na próxima terça-feira, às 20 horas, onde continuaremos explorando temas importantíssimos para a sua saúde e bem-estar. Cuide-se e saúde!